Oi, amados, tudo bem? Graças a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que tem contato direto com a Casa Branca, o nosso deputado Alexandre Ramagem já está em liberdade. E assim cai a fake news da esquerda, proferida pela própria Polícia Federal do Lules, aquela que o Ramagem tinha sido preso por uma operação feita em parceria com os Estados Unidos. O clima de velório na Globo Lixo é gritante. Vamos ver. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos, está solto novamente. Ramagem tinha sido detido na segunda-feira pelo ICE, aquela polícia de imigração do governo Donald Trump. Vamos te mostrar aqui a informação que está no G1, que tem mais detalhes do Alexandre Ramagem, que foi solto nessa segunda-feira em Orlando. O G1 nos conta aqui, então, os nossos repórteres da Globo lá em Brasília também, que a Ramagem tinha sido preso na segunda-feira, como a gente sabia, na Flórida, e foi solto hoje. O condado de Orange County mostra que na Flórida ele foi solto às 2h52 pelo horário local, quer dizer, 3h52 pelo horário de Brasília. E não consta mais o nome dele, né, na lista de detidos no Centro do Sistema de Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, que é essa sigla que a gente conhece muito bem. Então, essa informação que a gente confirmou nos últimos minutos, Alexandre Ramagem, que tinha sido preso na segunda-feira, já foi liberado e está de volta em casa em Orlando, na Flórida. Inclusive, alguns parlamentares, políticos ligados à direita, postaram nos últimos minutos vídeos em que Ramagem supostamente estaria em casa, estaria ligado para esses parlamentares, confirmando então essa soltura. Deixa eu voltar para cá para a gente entender com a Ana Flor. Sabíamos, Ana Flor, que ele estava nesse centro de detenção, fazia parte de todo o trâmite que ele passasse por uma espécie de audiência de custódia, como a gente fala aqui, mas que ele pudesse ter contato com o juiz e que isso podia mudar. Pelo jeito foi isso que acabou acontecendo. Exatamente. A gente ficou sabendo dessa notícia até por aliados do próprio Ramagem, né? Conversei com algumas pessoas, um aliado de Ramagem chegou a me dizer que já tinha conversado por telefone com ele, que ele já estava em casa. E há aqui uma guerra de versões que a gente vai ter que ver como se esclarece daqui para frente. Os aliados lá nos Estados Unidos de Ramagem dizem que houve, sim, uma interferência agora com o governo dos Estados Unidos, dentro do MAGA, dentro da Casa Branca, que isso teria ajudado nessa soltura do Ramagem e que ele não vai responder a nada. Além disso, dão como certo o asilo que ele receberá. Agora, na Polícia Federal, dentro do governo brasileiro, ainda há a visão de que Ramagem vai responder, sim, a todo esse processo, que uma extradição é possível, afinal, ele é condenado no Brasil. São questões que envolvem toda uma discussão jurídica, e a gente sabe que o governo dos Estados Unidos, via ICE, tem agido de formas diferentes, dependendo de quem é preso. Há pessoas presas pelo ICE nos Estados Unidos que estão com o processo de asilo em andamento e o ICE sequer quer saber disso, né? Algumas pessoas são deportadas, inclusive, nesse meio de processo. Ramagem tem um pedido de asilo, sim, a gente vai ter que ver se isso vai andar, se vai ser concedido ou se ele passa a responder por questões imigratórias, né? Afinal, ele estava já com visto vencido, passaporte diplomático vencido. Cancelado, na verdade, né? Então, aqui tem um grande embate. A soltura de Ramagem é ruim, é uma ação ruim para o governo brasileiro, né? Para a atuação do governo brasileiro, que tentava mantê-lo preso enquanto não conseguia o retorno dele ao Brasil. E o que a gente vai ter que ver é como isso se dá a partir de agora. Tudo indica que é uma decisão, muitas vezes, pessoal, do próprio Trump, do gabinete pessoal. Então, acho importante a gente olhar para este momento. A informação que eu tenho é que o Ramagem está sem celular, não está falando mais com a imprensa e que, enfim, vai aguardar agora a decisão do governo dos Estados Unidos. Lembrando, Marcelo, por fim, que o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive havia me dito na segunda-feira que a prisão do Ramagem teria acontecido a partir de uma participação de um delegado de polícia brasileiro que está atuando dentro do ICE. O Joel, quero até, a gente sabe que um país dividido, daqui a pouco vamos mostrar a Quest, né, que também fala isso quando a gente olha para as eleições de outubro, mas num país dividido, como a Ana Flor nos traz um olhar da legislação brasileira, da decisão do Supremo e da questão do cumprimento de pena. E, por um outro lado, das pessoas ligadas ao bolsonarismo, inclusive comemorando, dizendo que o próprio Eduardo Bolsonaro faz um post agradecendo o Trump, o Marco Rubio, como se essa fosse uma decisão do governo americano. É literalmente o que a gente vê mais uma vez, esse puxa para cá e puxa para lá. Tem gente comemorando e tem gente lamentando. Esses pontos de vista sobre quem acha bom ou mal, eles não tocam ainda na questão sobre a qual também está acontecendo um duelo de versões, uma disputa de narrativas, sobre a questão mais concreta. O que motivou a detenção ou prisão original do Ramagem, né? Havia duas hipóteses no ar aí também com
com seus promotores, né? De um lado, a ideia de que é uma cooperação entre a Polícia Federal e o governo americano e que, portanto, isso já era parte de um possível processo de extradição que pudesse vir a acontecer, ou outra, que era uma mera detenção por uma tecnicalidade migratória e que, como o Ramagem tem um processo de pedido de asilo político nos Estados Unidos em andamento, que o mais provável, não certo, mas não absolutamente certo, mas o mais provável é que ele fosse solto. Digamos que com essa rapidíssima soltura dele um dia depois, ganha força a ideia de que a versão dos aliados do Ramagem é que estava correta, né? Se fosse parte de uma cooperação entre dois governos para extraditar um foragido da justiça brasileira, é difícil entender por que eles teriam soltado ele no dia seguinte a ele ter sido detido, né? Inclusive, parece que houve também, para esse processo ter sido tão rápido, alguma participação aí, seja talvez menos provável do Trump ou talvez do Marco Rubio, né, do secretário de Estado, e que indicaria daí que os vínculos políticos do bolsonarismo com o Trump ainda têm sim algum tipo de influência nesse tipo de decisão. Só o futuro vai nos dizer o que vai acontecer com o Ramagem e qual das duas versões estavam aí mais corretas. Mas essa pronta soltura dele faz parecer que é muito mais a ver com uma questão técnica, dele ter sido detido pelo ICE por uma questão de documento que logo foi esclarecida e ele tem um julgamento por vir ainda, do que realmente ele tenha sido apreendido para ser mandado ao Brasil por conta da justiça.